Olá, iniciamos mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Bom, o tema de hoje é os rumos da economia 2012. Né? E a economia mundial não anda lá muito bem, principalmente em decorrência dessa crise europeia que nós estamos vivendo agora, com o euro indo e voltando, e há dúvidas, inclusive, que o euro permaneça, né, como uma moeda para os 16 países, 18 países, né? 17 países 17 países que estão no mundo euro, e a China, que está agora parando e diminuindo sua taxa de crescimento, que estava na ordem de 12%, 13%, está caindo agora uma faixa de 7%. Embora alta, isso tem reflexos para o mundo e para o Brasil. Né? Para conversar conosco, encontra-se aqui no estúdio da Rádio e Televisão da Unicamp, o professor Fernando Sarti, que é diretor do Instituto de Economia da Unicamp, e o professor José Carlos de Souza Braga, que é professor titular do Instituto de Economia aqui da Unicamp. Eu sou Marcos Vinícius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, eu acho que para começar essa conversa, eu queria que vocês comentassem a Europa e essa crise do euro, né? O que essa crise do euro pode mexer na economia mundial. Fernando. Olha, tem impacto, né? Os desdobramentos da crise certamente vão afetar aqui o Brasil. E eu acho que ninguém hoje tem uma visão clara de como é que vão ser esses desdobramentos. Na verdade, a crise já se arrastou muito mais do que se imaginava. E agora, eu acho que concentra, embora em alguns países, sem aí o poder afastar a hipótese de que novos países possam ser, dentro da própria comunidade, ali, contaminados pela crise. Eu acho que ainda vai levar um bom tempo para se resolver o problema europeu. A Espanha parece que está tendo problema agora, né? Com certeza. Então, a solução ali, eu acho que ainda é de longo prazo. Braga, qual que é a tua visão? Acaba o euro ou não acaba o euro? Não, eu não diria que isso está determinado. Isso não está determinado. Eu não diria que está determinado pela seguinte razão, Marcos. Eu penso que o euro, como nós sabemos, é a comunidade europeia, que aí são 27 países, né? Isso. 17 na moeda. Na moeda. É um projeto, como sabemos, de raízes históricas muito profundas, né? Numa região do mundo que já sofreu muito. Então, eu acredito que os europeus prezam o projeto político-econômico como um todo. Qual o problema? Que essa crise agora ela tem uma dívida muito profunda em vários países e ela precisa ser negociada e, pouco a pouco, abatida, tal como aconteceu na Grécia. Porque em vários momentos do capitalismo é assim que tem que fazer. Perfeito. O endividamento vai tão longe que se você não passa borracha... Se você não passa borracha, não vai. Não sai. Então começou a sair. Só que isso leva tempo, negocia, né? Tem que acertar com os banqueiros, etc. E esse digamos, é o X da questão. Exatamente. Né? Isso de um lado. Eu acho que um ponto-chave que o Braga tocou, quer dizer, é a negociação. Mas uma negociação poder avançar, é necessário que você atribua as culpas, né? Eu acho que começou muito assimétrico esse processo. É como se a culpa fosse exclusivamente dos países hoje em crise. Sim, como se tivesse sido da Portugal, sociedade Espanha, portuguesa, espanhola, Grécia, né? ou seja, dos seus governos, da sua sociedade, que se endividou demais, como se, em contrapartida, não tivesse o outro lado de quem forneceu esses recursos e como ganhou com isso. No caso aí, os franceses e os alemães, principalmente. Né? O Braga toca num ponto que é importante. Não é só a questão econômica, é a questão cultural que está por detrás disso. Quer dizer, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, quer dizer, quando você tem todos os planos, você tem essa necessidade da União Europeia, tanto é que começa com a União Europeia. Né? Exatamente. Os acordos estão sendo feitos paulatinamente até 2002, quando junta a moeda. Mais de meio século já de processamento. De processo, né? De União Europeia. Exatamente. Então, qual o problema aqui, fazendo um engate aqui no que o Sartre falava, é que essa questão está sendo tratada de uma forma de política econômica muito equivocada. Né? Digamos assim, pré-keynesiana, pré-Keynes dos anos 30, que defendia um papel ativo para o Estado e tal, para aqueles que não são economistas compreenderem. Então, o que acontece? A política que está sendo adotada nessa linha, vocês são culpados, gastaram demais, que o Sartre estava dizendo. Qual é a política? É fazer mais arroxo. Mais arroxo vai levar a economia para a recessão. O que leva mais arroxo? A nada, né? Não, leva a uma recessão. Leva ao agravamento da crise social. Perfeito. Né? Leva ao desemprego e, portanto, leva a um círculo vicioso. Eu vejo uma Europa que vai sofrer vários embates para poder superar essas dificuldades e caminhar na direção do que poderia ser uma saída.
pensar a Europa como uma federação de nações. Sem dúvida, uma federação de tal modo que os desequilíbrios que nós comentávamos há pouco, com o Sartre, com você, né, sejam compensados, ou seja, os mais ricos, os países mais ricos, têm que ter formas fiscais de consertar essa desigualdade que existe. E tudo caminha pelo inverso, né? E tudo caminha pelo inverso. Essa é que é a questão, caminha pelo inverso. Com o arroxo, quer dizer, você está demitindo algo em torno de 30% na Grécia. Só para ficar no exemplo grego. Isso é. Você reduziu a aposentadoria de 750 euros para 580 euros. Como é que os velhinhos vão viver e se tratar, não é? E você sabe qual é ainda a coisa mais grave que os economistas já detectaram? É que quando você aplica esse tipo de política econômica, a receita governamental cai mais rápido, porque a economia está em recessão, do que você consegue cortar custos. Os números da Espanha mostram exatamente isso. Você está entendendo? Entendi. Então, endividamento você tem uma queda brutal da receita, por causa da recessão, e aí você joga tudo para baixo. Você joga tudo para baixo. Entendeu? Então, quer dizer, haverá reações políticas, são países politizados, em sua maioria, e, portanto, o embate terá que ocorrer para caminhar nessa direção de uma federação de nações que, pela via fiscal, promova uma redução, pelo menos, desses desequilíbrios, dessa heterogeneidade entre os diferentes países. A divisão aí vamos dizer, dos prejuízos da crise precisam ser mais repensados. Por isso que eu acho que a negociação demora mais tempo. De um lado, me parece claramente que há hoje um desmonte de uma rede de proteção social que a Europa construiu. Que já vinha acontecendo desde a Mas que construiu também durante décadas, e isso vai acontecer. Você acabou de citar aí, redução de salários, previdência. Nos anos 80, ela destrói vai destruindo paulatinamente, não é da noite para o dia também. E, por outro lado, a gente tem que, olhando agora mais do ponto de vista estritamente econômico, a gente vê que os resultados da própria comunidade também foram assimétricos, né? Nos parece hoje muito mais claro como que a Alemanha se beneficiou muito mais desse processo. Quando a própria Europa conseguiu montar, vamos dizer, uma coisa mais fechada, eu só dou um número que eu acho que é importante. Quando você pega o comércio europeu, a Europa é o maior mercado no mundo hoje, tanto do ponto de vista das exportações... Algo em 400 milhões de pessoas, né? E do ponto de vista das exportações e das importações. 450 milhões. É o maior mercado, maior que a China, maior do que o próprio Estados Unidos, quando a gente faz a conta toda a comunidade, né? Aí estou incluindo 27 países. Se você toma isso, 2/3 de todo esse comércio é realizado dentro do próprio bloco. Eles têm um intra-europeu muito forte. Isso, de alguma maneira, também criou uma certa, vamos dizer, proteção à estrutura europeia em relação aos novos players, sobretudo aí os chineses. Só que dentro dessa rede de proteção, quem foi o maior beneficiado? Quem é o mais competitivo? A Alemanha. Quem é esse mais competitivo? Esse mais competitivo é a Alemanha. A Alemanha. Então, veja que os resultados de todo esse processo têm ganhadores e perdedores. Portanto, eu acho que como dividir agora, né, os ônus e bônus é uma questão muito mais política do que econômica. O Braga, isso que você fala é uma coisa interessante, porque eu sempre costumo dizer que a Europa teve feudalismo e nós não tivemos, o resto do mundo não teve, né? Porque eles consomem entre si. Esse é um dado muito curioso. Quer dizer, o italiano não consome a linguiça que o francês faz. Não adianta você fazer a linguiça daqui e mandar, que eles não vão comer, né? Então, esse dado eu não sabia. 2/3 é entre si. É isso. É um terço só que vem do resto do mundo. Que vem do resto do mundo para a Europa. É isso. Quer dizer, esse projeto político, é um projeto político que você não consegue desfazer, Braga, é isso? Então, a minha hipótese, porque como o Sartre salientou muito bem, é difícil fazer previsão, até porque economista não sabe fazer previsão, né? Não, sem dúvida. Vamos acertar, vamos combinar isso. Nós traçamos cenários. Tem alguns economistas que vendem essa história, mas vendem, né? Nós somos realistas, economistas realistas. Muito bem. A hipótese, portanto, qual é? É de que haverá embates sociais e políticos contra essa política econômica e essa política no sentido mais geral. Tá certo? Porque ela é negativa. Ela é logicamente negativa e realisticamente negativa. E a minha hipótese é que, através desses embates, você vai criando essa tal federação que eu mencionava, cujo exemplo maior de funcionamento é aonde? É no Canadá. O Canadá é um país hiper homogêneo, porque ele tem mecanismos fiscais de compensação das regiões que são menos ricas, porque lá não se pode falar propriamente de pobreza, né, receberem aporte das regiões mais ricas, de tal modo que você cria uma homogeneidade canadense, né,
que é importante. Então, esse embate político-social nessa direção é a hipótese que eu tenho. Como a luta política lá é muito forte, nós sabemos, né, tem qualquer coisa, de repente você vira uma eleição, como na Espanha, vira uma eleição, do dia para a noite, como na Espanha, você bota milhões de noite. pessoas na rua. E como na França agora, com esse episódio aí da morte dos judeus então, lá. a hipótese que eu tenho é que, como ele falou, a partir da política se caminhe para botar ordem na economia. Mas há um risco aí também importante, Braga, quer dizer, de um lado, certamente a Europa fica cada vez mais nacionalista, programas nacionais, mas também mais xenófoba, né? Então, isso é um perigo você vê claramente pela própria plataforma dos partidos como hoje cresce a coisa contra o imigrante, que não era o projeto europeu, né? Que era um projeto mais inclusivo. Aliás, faltava mão de obra, ainda falta mão de obra na Europa, porque isso é um retrocesso. É um retrocesso da Europa para o mundo. Acho que é o lugar que tem mais velhos no mundo, né? Acho que a Europa é o lugar que tem mais velhos no mundo. E você tem um crescimento baixíssimo populacional. Você tem um incentivo em todos os países. Na Talvez França, mais no Japão. Acho que paga 500, 600 euros por criança que se tem, né? Para ter filho, porque ninguém quer ter filho na Europa, né? Agora, é um retrocesso porque você tem uma coisa, quer dizer, você lembra que na Holanda assumiu a extrema-direita? Tá certo? Você tem uma idas e vindas, né? Na Inglaterra foi a direita, quer dizer, você tem... Na Finlândia estava a direita, quer dizer, você tem um crescimento. Na Itália ficou com o Berlusconi, que era uma loucura, mas... E é uma xenofobia não apenas em relação à África, né? O norte da África, a parte também ali da Turquia, mas também do leste europeu. Começa a ter uma briga interna muito grande, na muito Europa grande. E é complicado. Porque antes era contra africanos, você tem toda a razão, era uma greve. E agora é o leste europeu, que a diferença é que quem está no metrô pedindo esmola é loiro de cabelo azul. É uma luta pelo emprego. Agora começa. Esse é o grande problema deles, que quem está pedindo esmola é o loiro de cabelo azul, de olho azul. É uma luta pelo emprego no momento de desmonte de uma proteção social. Você pega a questão da Romênia que entrou e da Ucrânia que acabou de entrar. Marcos, o curioso, Issarte, o curioso é que nós estamos assistindo, curioso, mas dramático, há vários tempos já, é uma espécie de surgimento de subdesenvolvimento no interior dos países centrais. Exatamente. Na Europa e nos tem toda a Unidos. razão. Nos Estados Unidos. Pelo desemprego, pela quebra dos direitos sociais. Brutal concentração de renda. Brutal concentração de renda, Exatamente. de riqueza. A diferença na Europa pós-guerra era 5 para 1, não sei se vocês lembram. A base era o maior salário era 5, e entre o menor e o maior era 5. Não estamos falando de dona da indústria, não é isso. Mas a média salarial era 5 para 1. 10 para 1, que, né, mais ou menos. Quer dizer, no Brasil seria de 690 para 6.900. Não é isso? Seria mais ou menos essa proporção que os europeus viveram no pós-guerra. Mas isso foi acabando. Depois da Thatcher começou o gap, né, como nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Essa coisa aumentou assustadoramente. Assustadoramente. Né? As taxas de desemprego, os jovens na França até 25 anos, a taxa de desemprego é absurda, sei lá, 50%. A Espanha A Espanha está em 24% no geral e entre jovens de 18 a 25, 40%. Isso, quase 40% de jovens na Espanha. Na França está muito alto também. Entre jovens está muito alto. Você pega a média que dá 12%, a França acho que dá 10%, né? 8 ou 9%, mas entre jovens dá quase 20%. 25% entre jovens. Quer dizer, você cria um problema social que ele vai ser o combustível, né, da questão econômica. Já tem sido, né? Já houve incêndios. Em Paris, já houve problemas na rua em Londres. Ou seja, quebra de Londres, esse é o grande problema também. Então, né? Esse é o combustível. O desemprego é o combustível. A economia tem que ser controlada pela política e pela sociedade, no sentido positivo. Se não houver essa inversão, nós estamos a caminho. Se você tiver isso que acusam muito essa política entre Alemanha e França, né? Que é o jogo dos banqueiros que não querem perder seu dinheiro lá. Até que ponto isso pode complicar a situação do euro, segundo você, essa união da Alemanha e França nesse jogo? Eu acho que é por aí. Agora, nós não podemos separar apenas como se fosse um problema dos banqueiros alemães e franceses. Na verdade, quando um banco alemão está financiando o governo grego ou o governo português, é muitas vezes para construir uma infraestrutura, um aeroporto, uma coisa, que está comprando equipamento também alemão. Ou seja, é uma teia de interesses que é muito mais ampla do que simplesmente a gente olhar isoladamente um segmento como o setor financeiro. Mas não tenha dúvida, eu acho que ou a Alemanha
e a França tem um pouco de sensibilidade, mas isso também tem repercussões domésticas. Mas é que a Merkel foi falar isso publicamente, lógico. que tinham que pagar os bancos. Como é que ia ficar? Quer dizer, já tinham abatido uma parte da dívida, mas não podia abater toda a dívida, não é isso? Que tinham lá os seus investidores que não queriam que caísse esse investimento. Eu acho que esse é o primeiro passo. Agora, isso não significa que você tenha uma retomada, mesmo que haja e aí uma desvalorização muito intensa aí da dívida, ainda a retomada dos gastos, do ponto de vista dos investimentos, do próprio consumo, ainda vai levar tempo. Nós estamos tendo que encerrar o nosso bloco, né? Então eu queria retomar o próximo bloco. Nessa visão keynesiana, que o Instituto de Economia sempre teve uma visão mais keynesiana, né, do mundo, né, do mundo econômico, para ver de que forma que o Estado intervindo também pode melhorar a economia e não enxugar o Estado, como é uma das propostas, né, que eles insistem, toda vez que há uma crise, enxuga-se o Estado, como se isso fosse a salvação. Inclusive a imprensa brasileira é mestra em defender essa porra. Enxuga, manda todos os funcionários públicos embora, que se resolve a crise do Estado. Perfeitamente. Bom, nós voltamos já com nossas palavras cruzadas de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp, o professor Fernando Sartre, que é diretor do Instituto de Economia da Unicamp, e o professor José Carlos Souza Braga, que é professor titular também do Instituto de Economia. Estamos encerrando então o nosso primeiro bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Rumos da Economia para 2012. Voltamos já. Bem, voltamos com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Rumos da Economia 2012, e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp o professor Fernando Sartre, que é diretor do Instituto de Economia, e o professor José Carlos Souza Braga, que é professor titular também do Instituto. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta armada pela tradição da Escola de Economia da Unicamp, né, que é o nosso Instituto de Economia, que sempre teve como um princípio teórico, que é essa coisa do keynesianismo, né? Quer dizer, essa coisa do Estado intervir na economia, o Estado ser um grande investidor, né? E também um fomentador de políticas públicas, de construções e de emprego, né? E há uma tendência mundial, depois do neoliberalismo, que tem que enxugar o Estado. Como se você enxugasse o Estado, se você não pagasse tributo, o mundo funcionaria. Aí eu pergunto, quem constrói estrada, quem constrói ponte, energia elétrica, né? Só para lembrar que os Estados Unidos têm toda a rede elétrica sucateada, né? Eles falam que é o primeiro mundo, mas a rede elétrica americana está inteirinha sucateada porque está na mão privada. Né? Só para lembrar que o mundo não é também tão colorido como se apresenta. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desta visão do Instituto de Economia perante a crise econômica de hoje, essa crise mundial. Eu acho que essa vai ser sempre um grande debate, mas quando a gente olha para a realidade, sobretudo da pós-crise, mais do que nunca a gente vê a importância realmente da presença do Estado sobre vários ângulos, né, inclusive o financeiro. Eu acho que outro exemplo importante que sustenta um pouco, corrobora um pouco esse argumento é o próprio papel da China. Papel da China, com certeza. Quando você, quer dizer, havia eu diria que uma divergência, um debate intenso sobre o que era esse dinamismo chinês dos 30 anos. Né? De um lado, os liberais dizendo que a China só conseguiu engatar nesse crescimento a partir do momento que promoveu reformas liberais de abertura. E havia uma outra corrente que dizia exatamente o oposto, de que, na verdade, era um crescimento bastante induzido com um papel primordial do próprio Estado, seja favorecendo seus investimentos domésticos de infraestrutura, um processo bastante controlado e de urbanização, que por sua vez gerava todo esse dinamismo para a economia, inclusive para a própria indústria. E isso acho que se mostrou muito claro pós-crise, quando vários analistas falaram, bom, agora a China vai, esse debate é importante porque nós estamos discutindo de novo China, a China vai desacelerar agora porque a China é um caso clássico de um país drive exportador, ou seja, que faz das suas exportações o seu carro-chefe, e o que se mostrou pós-crise não foi exatamente isso. Nada disso. A China, eu diria que não chegou nem a ser arranhada na sua estratégia de crescimento, porque é um crescimento voltado para o seu mercado doméstico que faz da
nos investimentos, a taxa de investimento na China é superior a 44%, Do PIB. do PIB, muito associada É ao superior a 44% do PIB de investimento? É um absurdo. E contra a nossa é 18%, 19%. Gente do céu. É que Em tem grande- muito. Bom, nós também teríamos muito para investir, né? Nós temos um mercado aí de quase 100 milhões fora do mercado. A única vantagem do subdesenvolvimento é essa. Tem muito o que Exatamente. fazer. A vontade do subdesenvolvimento é ter um mercado interno brutal. Para fazer muita coisa. Então, veja a crise. Isso nos leva, inclusive, à própria discussão agora recente. A China vai realmente desacelerar? Isso, a gente já ouviu um pouco também essas análises, como o Braga falou Fernando, no bloco eu sempre anterior. queria Né? perguntar, mas isso daí é que a imprensa mundial escreve, pô, desacelerou. Ele caiu de 11 para 7. Quer dizer, como... Perdeu, E eu queria continua crescendo 7%. É como se tivesse um crescimento negativo. adicionar um ponto nessas observações corretas que o Sartre fez sobre o papel do setor público na China, Sim. que é o papel dos bancos públicos Dos chineses, que são fundamentais no financiamento do investimento. Né? E o que dá, ademais, junto com o controle que eles têm de capitais especulativos. Não entra capital especulativo lá na China, Não entra. como entra aqui no Brasil e no resto Mesmo do a mundo. Bolsa de Valores não entra capital externo. Não, né? não tem. Não É, tem essa que é a Bolsa verdade. de valores não tem muita importância, Nenhuma na verdade, importância. no capitalismo chinês, porque é Exatamente. uma transição para o capitalismo, tá Exatamente. certo? Com De certeza. Estado, sei lá. Não interessa, mas é o enfim, capitalismo chinês. Então, é uma economia que tem capacidade, por esses mecanismos que o Sartre falou, e por ter o banco público, os bancos públicos como controladores do crédito, de sustentar o crescimento. Desacelera um pouco, mas em seguida acelera de novo. Com certeza. E até porque é um país que está fazendo uma industrialização, tem bilhões de pessoas para tocar. Né, Esse é um processo. país de 1 bilhão e 200 milhões de 300. 1 bilhão e 300. Dizem que no mercado hoje, que está nesse, vamos dizer, dentro desse mundo capitalista deles, algo em torno de 300, 400 milhões, não é isso? Que Talvez dizem até um pouco mais, é uma 500. boa Eles conta, ainda é. têm 900 milhões, 800 milhões de pessoas para incluir. Isso dá 4 Brasil, né? Por isso mesmo, Marco, eu acho que essa discussão é uma discussão, às vezes, um pouco superficial, quer dizer, de dizer que a China vai necessariamente desacelerar. Eu acho que a China hoje enfrenta duas estratégias importantes, né? De um lado é como, de alguma maneira, reduzir o papel do investimento enquanto esse vetor de crescimento na economia, trazendo um pouco para o consumo. Tá. Isso é uma discussão interna na China, que todos os especialistas estão se debruçando para ver se esse mecanismo como está sendo conduzido. Agora, você acabou de falar, nós estamos trazendo para o mercado consumidor chinês uma população rural que está, né, hoje nesse processo de urbanização, consumindo mais vestuário, consumindo mais alimento, consumindo mais energia, se transportando mais. Então, você gera uma demanda importante que, por sua vez, vai certamente estimular a economia. Então, eu não vejo essa preocupação, eu não comungo dessa preocupação de alguns analistas de que a China vai sofrer um forte processo de desaceleração. De outro lado, até juntando com o que nós estávamos discutindo no bloco anterior, é um processo também importante da China de internacionalizar sua estrutura produtiva. A China já foi para o mundo vendendo, exportando. Agora a China tem ido para o mundo com as suas próprias empresas. Só para dar um exemplo, aproveitando um pouco a crise europeia, a China entrou na Europa comprando empresas. E comprando empresas das áreas mais variadas possíveis. Em Portugal, por exemplo, compraram a empresa de saneamento básico. Compraram as águas de Portugal. Eles compraram a empresa de saneamento básico, tem toda a razão. Anunciaram essa semana no Brasil a compra de uma empresa portuguesa que atua na área de petróleo no Brasil. Vejam, eles estão indo para o mundo, se posicionando eles também. Eles queriam comprar terra, aqui como eles compraram muita terra na África. E compraram. É verdade que eles compraram, tem quase que países inteiros na mão dos chineses na África. Agora eu queria fazer um contraponto, justamente com esse exemplo, digamos, virtuoso que o Sartre está dando sobre a China, para o resto do mundo. Eu costumo dizer que a China é um outro planeta. Por quê? No que diz respeito à relação Estado-economia, que você mencionou a propósito do Keynes, o que aconteceu nos últimos tempos? O que aconteceu nos últimos tempos é que, na verdade, você foi colocando o Estado no corner. Exatamente. Pelo quê? Pelo tipo de capitalismo que nós estamos vivendo. Que implica o quê? Como na crise atual? Implicou que o setor público, através dos bancos centrais e dos tesouros nacionais, entrassem colocando dinheiros como empréstimos de última instância para segurar a crise financeira nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo, e em vários outros lugares do mundo. Com isso, o que acontece? Você criou uma dívida pública que, em boa parte, foi ocasionada para que o Estado ou os Estados socorressem as economias.
A quebradeira E privada. o que acontece agora? Esse aspecto virtuoso que está acontecendo na China, no resto do mundo está muito difícil de acontecer. Porque o Estado americano está com problema, os Estados europeus estão com problema, em razão do quê? Em boa parte em razão disso. Ou seja, portanto, a própria ideia keynesiana de que o Estado podia conduzir as economias na direção de um melhor crescimento e de um melhor nível de emprego está problematizada em função da própria forma de socorrer as economias na crise. Essa é uma reforma importante que precisa acontecer nas sociedades em geral. Porque, na verdade, essa jogatina de dinheiro, tanto dos Estados Unidos na crise de 2008, foi para acudir os bancos que tinham feito um investimento, aliás, completamente maluco. Já estava sendo denunciado há mais de 10 anos, a bolha, né, imobiliária americana, né, aquele repasse da dívida. Então, boa parte foi para salvar, quer dizer, o erro dos próprios banqueiros. Não é essa... É a aposta, né? Quer dizer, eles apostaram numa banca completamente louca. Um mecanismo especulativo, que é típico do sistema. Sim, se você deixa o sistema, ele vai Só fazer que acontece que chega uma situação que, se você não faz a regulamentação, que é o que deixaram de fazer, se você não põe disciplina financeira no sistema, ele vai que vai. Vai que vai. Né? E aí, quando chega a hora de uma grande crise, se o Estado não entra para dar um piso para essa queda, o que acontece? Nós temos que viver uma grande depressão e aí o mundo é pior. Com certeza. Entretanto, ao mesmo tempo, você amarra os Estados nacionais. Com certeza. Então tem que sair desse impasse. Né? Essa que é a questão. Como é que você sai desse impasse? Botando políticas tributárias em cima. Já tem ricos mundo afora dizendo que querem pagar mais impostos. Eles mesmos. No Brasil ainda não, é verdade. No Brasil ainda não, é verdade. No Brasil e não com uma política fiscal ainda mais contracionista que só vai levar a uma permanência. Tem uma dessas coisas curiosas para a gente que vem... Estuda, não é minha área, economia, mas eu fico vendo... A imprensa gosta de denunciar. Nunca se faturou tanto imposto, tantos bilhões. Bota o impostômetro que tem ali em São Paulo, ali Santa Efigênia ali, né, que está ali, o impostômetro. Como se fosse uma desgraça, quer dizer, mas quem faz estrada, né? Quem faz a infraestrutura do país é o Estado, até o que me consta é o Estado que vai. Pode não fazer das melhores maravilhas, mas é o que faz, quer dizer, sem imposto não existe Estado, não existe país, não existe nação, né? O princípio de nação é porque você paga imposto, mas não paga imposto agora. Desde que existe uma tribo, já se pagava imposto de alguma certa forma. Né? Eu acho interessante essa parte, Marco, porque a hora que é necessária uma comparação internacional, nós não fazemos. E a hora que não é necessário, fazemos. Então, em relação à carga tributária, não estou dizendo que ela não seja alta, mas ela está em torno de 38% do PIB. Para padrões internacionais, nós estamos falando aqui dos europeus, é baixa. Na Europa você vai encontrar 44, 42. Eles não comparam com lá, não é? Nós temos dois problemas aí que são, é muito mais fiscal, é como se gasta o que arrecada. Essa é uma questão importante. E de quem você tem arrecadado. Exato. Na verdade, hoje você penaliza muito mais a renda e o consumo do que o capital. Então, por exemplo, a própria riqueza é muito pouco tributada nesse país. Não tem tributação sobre os ricos, né, milionários? Então, ela realmente é regressiva. Se você pega alguém que ganha até 2 salários mínimos no Brasil, ele paga 45% de imposto. Exatamente. Só para dar um exemplo, porque quem tem um peso muito importante é o imposto indireto. Você pega lá o ICMS e o IPI. Longe de defender aí a redução da tributação no cigarro. Mas se você pega um cigarro que custa R$2 e 80% é imposto, está pagando lá 1,60, para quem ganha um salário mínimo pagando 1,60 tem um peso, para quem ganha 10 salários tem outro. É outro peso. Então, na verdade, você tem uma estrutura tributária que ela é regressiva, além de tudo. Então, a questão não é o quanto nós estamos pagando de imposto, eu acho que também é uma discussão que ela está mal colocada. Correto. Né? Correto. É muito mais sobre quem você está fazendo essa arrecadação e como é que é destinado o gasto. País que ainda destina 5,5% do seu PIB para pagar juros, aí realmente complica. Pois é, então eu diria que o central é justamente esse ponto que nós estamos comentando, ou seja, como nós vamos redefinir essa relação entre Estado e economia para, inclusive, poder criar aquelas forças de arranque do desenvolvimento e do crescimento econômico e do emprego naquelas economias que estão vivendo esses problemas. Certo? Tem que redefinir essas relações. Isso passa pela política tributária, né? Pela política fiscal. E a política cambial também, como é que fica? E pela política cambial, eu creio que vamos falar logo mais, sobretudo no caso brasileiro, que é o grande o nó da questão é a política, a nosso juízo, a política cambial. É a política cambial. Está sendo um grande problema. Mas, enfim, no cenário mundial, excetuando a China, né? Essa questão de um Estado que realmente organize o crescimento de uma forma
dentro de um ambiente democrático, é uma questão nova. Eu acho que só para dar um exemplo da China, dessa força interna, dessa força do banco investidor, foi a última Olimpíada, né? Eles fizeram uma estrada de ferro de 1.000 quilômetros, sei lá, em 1 ano e meio. Fizeram o metrô pela cidade inteira, sei lá quantos, 400 quilômetros de metrô, era uma coisa estúpida o que eles fizeram em 1 ano e meio. Nós não conseguimos aumentar o metrô de São Paulo em 10 quilômetros faz 20 anos, meu Deus do céu. Pois é, Tá porque certo? você tendo o Banco Público, você bota o Banco Central por trás dos bancos públicos, oferecendo liquidez, ou seja, grana, tá certo? E tem lá na outra ponta quem? Quem quer investir e está disposto a investir, e tem a estrutura industrial. O que isso acontece? Isso você faz com que cresça o crédito e cresça a produção. Portanto, você tem produtividade, aumento da produção, sem inflação. Sem inflação. É bom ter o Banco Público, né? Ainda bem Com que nós certeza. temos alguns Nós temos já vamos falar disso logo depois mais. nós vamos falar no papel do BNDES Porque na América também, Latina nessa... ninguém mais tem. Só nós, né? Eu só queria retomar aquele ponto. Portanto, eu realmente não comungo essa hipótese de que a China vai ter uma grande desaceleração. Eu acho que isso é criar um cenário negativo, até num sentido, talvez, político mesmo, das negociações nos fóruns internacionais. Porque, mal bem comparando, quer dizer, a China lembra a questão da Coreia, né? Nos anos 50. Né? A Coreia também sempre é bom lembrar que é o grande exemplo do capitalismo moderno, né? Que era um país 1000 vezes pior que o Brasil nos anos 50. O índice de analfabetismo gigantesco. Hoje em dia, analfabetismo zero, né? É uma das maiores economias mundiais. Investindo em educação, né? Basicamente em educação, tecnologia. Quer dizer, a China ainda tem um mundo gigantesco para enfiar dentro desse processo. Eu acho que a comparação é ótima, mas há uma diferença importante. A Coreia foi realmente um caso exitoso dos anos 80, dos anos 90, de uma economia que fez, através das suas exportações, um ganho de competitividade importante, sobretudo pelo desenvolvimento tecnológico, fez dessa inserção, vamos dizer, seu carro-chefe na economia. Até porque tem um mercado consumidor menor. Sim, a China fez do seu Exatamente. mercado interno, né, da sua construção de infraestrutura, da sua urbanização, o seu grande motor. Quando a gente está falando de urbanização, nós estamos falando de construção de uma hidrelétrica, construção de um aeroporto, construção de uma estrada. Isso vai demandar o quê? Isso demanda equipamento, isso demanda um sistema de telecomunicações. Quem que atende, quem que produz isso? A própria indústria chinesa. É esse movimento endógeno que a China desenvolveu que gera esse crescimento virtuoso de 30 anos crescendo 10% ao ano. Mas o que é interessante notar é que a China também faz o mesmo papel que fez o Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Produzia radinho vagabundo, né? Perfeito. Que sempre copiava dos americanos essa história do Japão. Depois de melhorar, tem uma alta tecnologia. E a China foi para o mesmo caminho. Perfeito. Se lembra? Há 15 anos atrás, produto chinês era comparado a uma porcaria. Não é mais a mesma coisa. Não, você tem um... Né? É de excelente qualidade hoje. É esse patamar que também mudou, que é bom sempre frisar. Mudou muito. Mudou muito. Quer dizer, você transformou uma porcaria de um radinho que quebrava, que tudo vai ser chinês, ao contrário, de excelente qualidade agora. Né? Com certeza. Exatamente. E os desacordos que eles fazem com o capital internacional que vai para lá é com transferência de tecnologia. Com transferência de Senão não tecnologia. vem. Exatamente. Não é para E especular. quando a gente fala isso no Brasil, os caras começam a xingar. Bem, nós vamos ter que encerrar o Palavras Cruzadas, esse bloco agora, e voltamos já com o nosso programa, que tem como tema Rumos da Economia 2012, que eu tenho o prazer de receber no estúdio aqui da Rádio e Televisão da Unicamp, o professor Fernando Sartre, diretor do Instituto de Economia, e o professor José Carlos Souza Braga, professor titular do Instituto de Economia daqui da Unicamp. Nós voltamos já. Bem, voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Rumos da Economia 2012. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio e Televisão da Unicamp o professor Fernando Sartre, que é diretor do Instituto de Economia, e o professor José Carlos Souza Braga, que é professor titular do Instituto de Economia, ambos aqui da Unicamp. Né? Agora vamos falar um pouco sobre o Brasil nesse panorama 2012. Já começamos a falar um pouco, mais ou menos, que é financiamento de banco público com relação à China, e falamos como é que isso é feito no Brasil. O Brasil é acho que é o único da América Latina que tem banco público que financia o desenvolvimento econômico. Então vamos falar um pouco como é que está o Brasil
no mundo 2012. Braga, você estava já falando de banco público. Então, nós somos o único país da América Latina que conseguiu defender o seu sistema de bancos públicos. O México tinha um sistema também importante, tinha a Nacional Financeira do México, etc. Eu tive lá alguns anos atrás, num seminário, e eles disseram, mas como é que vocês conseguiram? Porque no resto da América Latina, onde havia, sobretudo, era México e Brasil, o Brasil conseguiu defender. Então, nós temos Caixa Econômica Federal, tem o Banco do Brasil, tem o BNDES, tem o BASA para a Amazônia, tem o Banco do Nordeste e ainda tem um banco lá para o Rio Grande do Sul, cujo nome eu esqueço agora, lá para a área do Sul. Então, é o seguinte, com um sistema de bancos públicos desse, você pode fazer uma política financeira importante. Por exemplo, você pode tentar, junto com uma política fiscal, mobilizar mais esse setor bancário privado brasileiro, que é altissimamente avançado. Por quê? Até porque teve que conviver com a inflação. Então, é um sistema bom tecnologicamente, um sistema privado, altamente capitalizado, tem índices de Basileia, não dá para explicar aqui, mas são índices de capitalização dos bancos superiores ao que é exigido pelos acordos da Basileia. Então, esses bancos precisam participar do financiamento da economia brasileira. Então, os bancos públicos podem operar, né, como financiadores do desenvolvimento, como puxadores disso, né, e uma política financeira e fiscal, diga assim, olha, você está participando do investimento, do financiamento do investimento de longo prazo, sua política tributária é mais mansa. Ah, você não está participando, você só quer ganhar dinheiro com dívida pública? Então você vai ter uma tributação maior. Então eu diria que um primeiro ponto que nós precisamos efetivamente resolver é a questão do financiamento, porque também o BNDES não vai segurar sozinho, não. Na verdade, a Dilma andou brigando, a nossa presidente andou brigando semana passada com os banqueiros, né? Para que eles reduzissem mais a taxa de juros, né? Porque o risco está muito menor para manter a taxa de juros alta como está, né? No empréstimo industrial. É isso, então. Chamou, na verdade, não só os banqueiros, como os empresários e pediu a eles, vamos investir. Vamos investir. Né? Mas você sabe que empresário só investe quando faz o cálculo ali e consegue, portanto, criar uma decisão, né, com base em certas hipóteses, de que o investimento será lucrativo. Agora, para isso, nós precisamos resolver várias coisas, né, professor Sartre? Você pode começar a elencar aí. Não, são vários desafios, mas eu acho que o Braga foi no ponto, acho que é o principal, que é a questão do financiamento. E por que o financiamento é importante? Se há uma mudança que a gente observa no mundo, e isso vai para o Brasil nesses últimos 10 anos, é que você tem, a demanda mudou de lugar. A demanda antes era a demanda nos países ricos, sim, a demanda hoje está nos países, vamos dizer, periféricos, estou incluindo a China, Brasil, Índia e outras economias. Então, o que significa isso? Significa que você tem que fazer hoje, da sua demanda doméstica, o seu principal vetor de crescimento. Isso é uma boa e uma má notícia, no sentido de que, quando você passa a depender mais da sua própria demanda, você depende menos da conjuntura internacional. Perfeito. Que para esse momento é bom, dado que nós estávamos discutindo antes aqui da crise na Europa, da dificuldade americana de retomar o seu crescimento. Então, nós dependendo, o Brasil dependendo mais do seu próprio mercado, isso cria uma oportunidade importante para crescer. Mas para crescer pela demanda, você precisa financiar o quê? Financiar o consumo, financiar o investimento. É disso que nós estamos discutindo. Infelizmente, ainda, a nossa taxa de investimento é uma taxa muito baixa para um crescimento que nós desejamos que seja de 5%, 7%. Hoje, o nosso financiamento de longo prazo para esse investimento é basicamente público, como o Braga estava falando. Quer dizer, nós não só precisamos ampliar essa participação, quer dizer, mais recursos, mas também trazer outras formas de financiamento, a começar pelo setor privado, que praticamente é ausente no financiamento de longo prazo. Sim, então, sem aumentar, sem jogar essa nossa taxa de investimento, que está hoje em 18%, 19% para algo em torno de 25%, lembra que nós comparamos lá com a China, que é 44%, né? 44%. Mas para 25%, pelo menos, nós não vamos ter a possibilidade de um crescimento aí de 5%, 6%, 7%, e não é para um ano, né, Marco? Não. Nós estamos falando uma taxa de crescimento para 15, 20 anos, para você realmente promover um salto qualitativo. Mesmo porque nós ficamos 20 anos estagnados, a gente tem que lembrar isso, né? E nós precisamos ter consciência. O professor Celso Furtado, também muito importante para a nossa Escola de Economia Política da Unicamp, morreu dizendo o seguinte, que, na verdade, nós continuávamos sendo um país subdesenvolvido. Com certeza. Ou seja, nós somos um país industrializado, sim, com uma indústria importante, que o professor Sartre conhece muito bem, né?
ainda importante, porém ameaçada. Estamos falando mas sobre isso, somos inclusive. um país industrializado e subdesenvolvido, o que é um paradoxo. É um Precisamos paradoxo. resolver isso com um projeto nacional de desenvolvimento. Inclusive, não só desenvolvimento, como distribuição de renda. Distribuição de renda. Essa que é a grande questão básica, é a distribuição de renda. A noção de desenvolvimento do mestre Furtado, que nós seguimos, ela tem embutida a questão da distribuição da renda e da riqueza. Exatamente, da renda e da riqueza. E como crescer com qualidade, ou seja, com desenvolvimento também social, com uma melhoria na distribuição de renda e com uma melhoria no nível de renda média da sociedade. É a forma como você quer crescer, é o padrão de crescimento. Um padrão de crescimento que a gente acha que é viável, que o país tem que trilhar, é a ideia de crescer pelo desenvolvimento industrial. Nós estamos hoje diante de um desafio, e eu diria muito mais de um risco, de jogarmos fora, então, talvez os ativos que nós construímos foi a nós nossa estamos indústria. sofrendo um processo de desindustrialização, em parte, né? Inclusive por alto custo financeiro e também pela taxa de juros, a taxa do câmbio que está muito baixa. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouco. Vai chegar um momento que não vai ser obrigado a ter uma máxima desvalorização do dólar, porque para estar com esse valor, como é que vai ficar a indústria nacional, que você importa o vinho mais barato, que daqui, inclusive, está tendo um movimento dos produtores de vinho do Rio Grande do Sul, né? Não sei se vocês têm acompanhado, e querem aumentar sobre a taxa entre 100%, 200%, 300% o vinho importado, porque tem razão também, né? Então vamos lá, acho que essa é uma questão importante. Quer dizer, de um lado, nós temos excelentes oportunidades do ponto de vista da demanda. Por quê? Porque nós temos blocos de investimentos importantes que precisam realmente serem operacionalizados. O que são esses blocos de investimento? Nós temos pela frente um pré-sal, nós temos pela frente alguns eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíada, nós temos toda uma infraestrutura para ser construída, é só olhar para nossos problemas do ponto de vista de energia, do ponto de vista de transporte, faltam estradas, faltam portos, nossos aeroportos estão... Ou seja, há uma infraestrutura a ser construída que, por sua vez, gera crescimento. Crescimento, com certeza. Mais do que crescimento, porque oferta serviços de melhor qualidade, mais abundantes, gera também uma demanda muito importante para a própria indústria. A hora que eu estou falando, eu preciso de cimento, eu preciso de aço, eu preciso de grandes máquinas, eu preciso de serviços de telecomunicações e assim por diante. Que é o padrão, vamos dizer, chinês, que deu certo. O problema que está acontecendo no Brasil hoje é que, gerando essa demanda, e nós geramos uma demanda bastante significativa antes da crise, voltamos a gerar uma demanda em 2011 e desaceleramos muito, 2010, e desaceleramos muito a partir de 2011 e já em 2011 fomos, já na América Latina, um país que menos cresceu. Menos cresceu. Mas se voltar a ter esse crescimento da demanda por conta desses blocos de investimento, isso é oportunidade. Qual é o risco? O risco é que essa demanda não gere efeitos dentro da economia, que deveriam, como? Através da produção brasileira. Mas que essa demanda vaze para o exterior com importações, que é o que vem acontecendo. E aí, como você chamou a atenção para o câmbio, o que o câmbio faz? Ele acelera esse processo, dado que nós temos uma valorização cambial que torna o produto importado muito mais barato. Então é mais fácil importar uma máquina que vem de fora do que produzir aqui o insumo bem que vem final. de fora. Eu estou importando direto, eu estou jogando fora uma oportunidade, que é usar essa demanda aí, na verdade, doméstica. acirra essa contradição que o Braga está dizendo, né, do Celso Furtado. Quer dizer, você continua tendo um país bonito de um lado com subdesenvolvimento terrível do outro. Não é isso? Eu só vou ter Você só vai acerrar essa equação. Exatamente Você só isso. vai aumentar essa equação com o câmbio onde está, dessa forma como onde ele está. E se eu tiver desenvolvimento industrial, eu vou estar gerando melhores empregos com maiores salários. Isso vai gerar mais renda, isso gera melhor Agora, consumo. o que eu acho que é importante a gente frisar é que nós temos um parque industrial muito forte, inclusive. A gente costuma falar que, apesar dos governos que foram sucessivamente destruindo, nós temos uma força industrial fortíssima. Né? Graças a Deus eles foram incompetentes, para essa destruição. Bom, ainda bem que não foram os argentinos, porque os argentinos destruíram com tudo lá. Mas ninguém aguenta sempre, né? Não, ninguém aguenta sempre. E essa equação, porque o capitalismo tem uma coisa que é básica. Se o empresário não tiver lucro, ele não vai produzir. Ele não vai tirar do seu patrimônio para produzir. Quer dizer, enquanto você tiver com taxas bancárias também a um patamar que para ele não consegue, aí o cara importa, porque não consegue fazer, nós não teremos um investimento real, né, Braga?
Pois é, então, aí nós chegamos ao ponto seguinte, precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento, que implica E onde é o que quê? está esse projeto? Esse projeto está por ser construído. Não tem. Não temos. Esse projeto Porque nós o que não que é o temos. Projeto Nacional de Desenvolvimento? O professor Sartre aqui me ajuda. Em primeiro lugar, nós precisamos ter os 3 eixos da política econômica bem combinados. A saber, primeiro, nós precisamos ter um câmbio que nos ajude a crescer. Com certeza. Então, nós temos um câmbio, o real é ficticiamente valorizado inclusive por essa entrada de capitais. Entrada de dinheiro muito grande. Que se deve a quê? A uma taxa de juros real ainda alta. E a entrada na Bolsa também, que é caindo. extremamente interessante para ele. Política cambial que seja a favor da industrialização. 2, uma política monetária que produza uma taxa de juros baixa o suficiente para estimular os investimentos em geral. O financiamento Né? em geral. E 3, uma política fiscal que sustente tanto o gasto público de infraestrutura econômica quanto da infraestrutura social. Perfeito. Que seja capaz de ajudar a saúde, a educação, etc. Com isso, precisa ter uma nova política tributária. E precisa ter as políticas setoriais para compor o projeto nacional. A política industrial, a política tecnológica, a política de desenvolvimento regional, falávamos da Amazônia há pouco no intervalo. Exatamente. Tem que ter uma política nacional dos desenvolvimentos regionais compatibilizados e assim por diante. O SAT pode complementar. Isso que constrói um projeto nacional de desenvolvimento. Não é? Então, a inflação era ocupada, mas a inflação já acabou há um tempão. Né? E agora, então, também não vai ter inflação já está desse mais jeito, do que né? na hora, porque senão nós agora sim estamos ameaçados, a meu ver. Eu sempre combati a tese de que nós já estávamos desindustrializados. Como ele disse muito bem, Sartre, não, temos uma indústria ainda forte, com alguns buracos aqui e acolá, mas nós podemos reindustrializar rapidamente, fazendo essas mudanças na política econômica e tendo uma política industrial e de financiamento. Então, Eu prefiro usar mais o termo uma industrialização interrompida do que... Agora, desindustrialização. se eu interrompo por muito tempo, evidentemente que eu vou estar depreciando isso leva a um processo, né, de desindustrialização. Agora, nós temos uma oportunidade rica Única. Pela frente. A única, porque é o seguinte, dado esses 2 eventos, que por enquanto eu já rodei o Brasil bastante, vocês a mesma coisa, e tudo que era para acontecer de infraestrutura para a Copa do Mundo, tá certo? No Amazonas não aconteceu, em São Paulo não aconteceu, no Rio não aconteceu, em Belo Horizonte não aconteceu, porque era o que importava na Copa do Mundo, que é o que traz envolvimento, é a infraestrutura local. É metrô, metrô céu aberto, saneamento, energia elétrica, melhoria dos aeroportos, etc. Isto não aconteceu em lugar nenhum até o momento, certo? Temos 2 anos para a Copa. Isso não vai acontecer. O metrô que ia lá para... O Itaquera, estão falando em Itaquerão, porque o metrô já vai a Itaquera. Mas o metrô para o Morumbi não foi, não saiu, não vai sair. Concorda, não? Para quem? Essa então, que é a grande coisa também. Aí nós entramos numa questão, estava até conversando com o Sartre hoje ou ontem, que é o quê? Nós precisamos ter uma reforma do Estado que torne o Estado brasileiro mais ágil. Tem o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Por que não anda? Falta uma burocracia pública de bom nível, bem paga. Os liberais no governo destruíram as forças dentro do Estado Nacional brasileiro que construíam o desenvolvimento. O que me espanta é que nada consegue fazer um edital. Não é verdade? É isso. Uma coisa maluca, como é que você tem um dinheiro, sobrando dinheiro, aí vem a imprensa. Não, o PAC não anda porque você tem uma estrutura emperrada. Onde que você tem um judiciário que aceita qualquer denúncia, que você para qualquer obra por qualquer motivo, é o que está acontecendo, né? Você não consegue gastar o dinheiro porque você tem um impeditivo jurídico aí o tempo inteiro. No bloco anterior, nós estávamos até discutindo os raios de manobra do Estado, muito associado à questão fiscal. Isso se coloca no Brasil, mas há uma segunda dimensão, que é essa que o Braga está chamando a atenção, que é institucional mesmo. Nós temos hoje um aparelho do Estado que está engessado, por falta de quadros e quadros qualificados. Então, você não consegue articular essas políticas do ponto de vista macro, do ponto de vista... Porque você não tem gente para executar, inclusive. Então, você não consegue sequer gastar em investimento. Exatamente. Levar com que esse investimento cumpra os prazos, siga um cronograma pré-estabelecido. Nós estamos há 2 anos de uma Copa, o edital, com várias obras do paralisadas. trem-bala, que acho que não vai acontecer mais, quantas vezes o edital foi e voltou? Não interessa nem a questão se tem interessado ou não. Não conseguiram fazer o edital. Esse que foi o problema. Não conseguiram fazer o edital. O grande problema é fazer o edital. Não é esse? Eu dou só um exemplo até muito menor, que o Braga estava falando da necessidade de várias políticas. Uma política, por exemplo, de comércio exterior que o Brasil adota pouco, que o mundo adota. Essa enxurrada que a gente está tendo aí de recursos no mundo, valorização cambial, uma guerra comercial e cambial no mundo, evidentemente que as economias usam seus instrumentos
que são internacionais de defesa comercial. O Brasil, depois de 20 anos de estar brincando nesse jogo de comércio internacional, agora caiu a ficha da necessidade de aperfeiçoar a sua defesa comercial e só agora uma licitação para a contratação de 200 técnicos para fazerem processos de dumping, de processos de comprovar, né, uma concorrência desleal internacional. Enquanto você pega o exemplo da França, que tem 3 mil técnicos que cuidam apenas de defesa comercial. No Brasil, hoje, você tem 50 e está licitando para contratar mais 200. Não é possível que você não consiga construir uma institucionalidade para dar conta de problemas como esse. Com certeza. Com certeza. Então, faltam técnicos aqui em Viracopos, faltam técnicos no país inteiro para poder participar de um jogo. Porque, na verdade, como você esse. nunca teve uma postura de repensar o Estado, né? Exato, Essa que é houve o contrário, né, Marcos? Você só tem postura de desmanche do Governos Estado. de desmanche São do Estado, governos de desmanche do né? Estado, né? Desmanche. Ao ponto de um ex-presidente que nós tivemos falar assim, acabamos com o governo do Getúlio, né? Finalmente. Exatamente. Incrível que era. Nosso objetivo é acabar com a Era Vargas, que foi uma era de construção do A era de desenvolvimento construção, nacional. quer dizer, o cara vem de Queiramos ou público, gostemos ou não acabamos o dele. último baluarte do getulismo. Como o cara construiu o Estado e o outro disse que foi ótimo destruir o Estado. Quer dizer, então ficamos num impasse terrível, né? Bem, agora eu queria perguntar para vocês, como é que vocês veem o Brasil a médio prazo? Fernando. Olha, eu sou bastante otimista. Acho que o Brasil tem algumas grandes oportunidades pela frente, e sobretudo na linha que nós tínhamos comentado aqui, de blocos de investimentos importantes que podem gerar uma demanda. A capacidade de aproveitar essa demanda para reconstruir, modernizar a nossa base produtiva vai depender de nós brasileiros, da capacidade de coordenar essas políticas, sobretudo aí a industrial com a macro. E, portanto, se nós tivermos essa capacidade, agora, nós temos a oportunidade. Duro se nós tivéssemos que criar a oportunidade. Sem dúvida. Então, quer dizer, como a bola está com a gente, e eu acredito como brasileiro, quero ser otimista, que daremos conta desse recado. Então, usaremos essas oportunidades, pré-sal, Copa, a infraestrutura, como vetores importantes para essa grande transformação que a sociedade brasileira tanto quer. Braga, para encerrar o programa. Eu compartilho e digo, perdão, saliento o seguinte, é preciso que nós tenhamos um Estado capaz de puxar esse processo. Quais foram os momentos nobres do crescimento e do desenvolvimento brasileiro? Era Vargas, era JK e era Geisel. Era ditadura, nós não gostávamos, mas sem dúvida nenhuma foi uma época de desenvolvimento. Precisamos disso de novo, precisamos de um estadista que puxe, através do Estado, essa economia na direção do desenvolvimento no sentido furtadiano, com distribuição de renda e de riqueza, para construirmos uma civilização brasileira. Podemos e as oportunidades estão aí. Porque nós estamos falando, estamos melhorando, mas nós temos muito para melhorar. Somos um país continental, tem muita gente. Nós temos 100 milhões de pessoas quase fora do mercado, né? Pouco menos, talvez, falta infraestrutura, tudo isso. Falta infraestrutura, falta casa, né? Porque melhorou o nível de padrão de vida, mas não melhorou a infraestrutura da vida dos caras. Exatamente. Eles continuaram na favela, com televisão colorida, geladeira e etc. Não é uma inclusão só pelo consumo. Queremos a inclusão, porque a diferença é nós estamos tendo uma inclusão pelo consumo. Quer dizer, como nós éramos carentes tanto, quer dizer, então isso pareceu. Mas infelizmente nós vamos ter que encerrar o nosso programa, nós podemos continuar aqui mais 2 horas, mas eu queria agradecer imensamente ao Fernando Sarti e ao Braga, né, o José Carlos Souza Braga, os dois do Instituto de Economia da Unicamp, pela presença aqui, conversar conosco e aprendemos com vocês como é que está a economia 2012 e o que a gente espera do mundo e do Brasil. Muito obrigado e até o próximo Palavras Cruzadas.